Saudações a todos e a todas, meus caros. Hoje nós vamos adentrar no conteúdo de cinética química para observar um novo aspecto que a cinética pode nos fornecer sobre a compreensão dos processos químicos, tá? E eu não tenho dúvidas que até o fim dessa aula você vai achar essa aula a mais incrível que você já teve, porque é muito correlato com o que vocês estudam, o que eu vou apresentar hoje. Na última aula, nos últimos vídeos, eu mostrei como que era feita ou como era encontrada a ordem da reação para uma determinada reação química usando simplesmente parâmetros, ensaios, né? E através de métodos gráficos era possível indicar se uma reação seguia a ordem 1, a ordem 2, que são as mais clássicas e mais básicos tipos de reação. Então, na última aula nós vimos isso e vocês viram ali como que poderia ser usado ali até um programinha qualquer como Excel para gerar o gráfico que te fornece alguns parâmetros como a constante de velocidade para aquela reação, bem como, claro, fazer qualquer tipo de extrapolação para poder prever qual seria a concentração de determinado reagente em um certo tempo, ou também de um certo produto, né? Válido tanto para reagentes quanto para produtos. Então, olha só, nós vimos que a lei de velocidade integrada justamente tem esse nome porque você faz a integração da forma diferencial da equação que expressa a dependência da concentração em relação ao tempo. Falei devagar, concatenado e talvez parece que tenha ficado um pouco confuso, mas é exatamente isso. Eu tenho uma equação diferencial, ou seja, uma equação que mostra o deslocamento de um reagente ou de um produto em relação ao tempo, e eu tenho a velocidade, que é isso que é definido fisicamente por velocidade. Se eu integrar isso, que é um processo algébrico, que para facilitar, até eu não trouxe muito da álgebra, mas simplesmente pedi para você considerar por absurdo que saindo daqui, chegando aqui, usou-se o processo de integração e você simplesmente acreditou que isso é feito dessa maneira e acreditou porque, obviamente, eu falei para acreditar e porque também não precisa duvidar de mim, né? E nós chegávamos depois dessa integração a equações que aí são simples de trabalhar, né? Então, nós vimos a reação de primeira ordem ou ordem 1, que é um processo onde eu tenho aqui um reagente A indo para um reagente B, né? Nós temos algumas reações que são características, principalmente uma decomposição, geralmente segue uma reação, uma lei de velocidade integrada de ordem 1, e aí nós, após fazer todo o algebrismo, nós chegamos a essa equação, né? Aonde eu tenho aqui o ln, o logaritmo neperiano da concentração da espécie em um tempo t qualquer é igual a menos k, onde k é a constante de velocidade. Isso aqui já é conhecido. E constante de velocidade vezes o tempo mais o ln da concentração inicial. Tá? Isso daqui já era conteúdo da aula passada. Nós temos também uma outra situação onde eu não tenho a espécie A se decompondo, mas a espécie A batendo em outra espécie A e gerando uma espécie B. Eu acho que eu dei o exemplo lá da reação do oxigênio molecular se tornando ozônio, que apesar de ser bem mais complicado do que parece, é uma forma de pelo menos ilustrar como que duas
moléculas ou dois átomos de um mesmo elemento, ou seja, a mesma coisa, colidindo no espaço pode gerar uma outra coisa, né? Então, no caso do oxigênio para o ozônio. Ou qualquer, claro, ou qualquer outro tipo de reação, né? Não precisa ser necessariamente um átomo, mas moléculas, elas vão seguir uma ordem, uma lei de velocidade denominada de segunda ordem, ou seja, quando eu tenho duas espécies colidindo para formar uma terceira espécie, tá? Então, notem que aqui mais uma vez está compilado, então há uma pequena mudança aqui da situação onde ao invés de eu ter o ln da concentração no tempo t, eu tenho 1 sobre a concentração no tempo t. Aqui, ó, olhem ali a equação 1, né? Tenho menos kT e aqui na equação 2 eu tenho mais kT, o mais fica implícito que está ali, né? E aí, ao invés novamente de ter o logaritmo da concentração inicial, eu tenho 1 sobre a concentração inicial. E por que essa equação mudou? Por que ela mudou? Porque a equação de segunda ordem, a equação diferencial de segunda ordem, ao ser integrada, gera o processo de integração, aquele processo algébrico, gera uma equação ali integrada, né, que é o que a gente está vendo, equações integradas diferentes, tá? Então, como eu tenho uma equação inicial diferente, eu tenho uma equação integrada, uma lei de velocidade integrada também diferente, tá? Então, ó, já vimos dois tipos de ordens de reação, ordem 1 e ordem 2. Lembra há algumas aulas atrás que eu comentei com vocês, e eu vou frisar novamente, que ordem de reação não tem nada a ver com coeficiente estequiométrico, né? Lembra lá, isso daí eu estou falando desde o primeiro dia da aula. E aí eu mostrei o porquê, né? Não tem nada a ver, às vezes até coincidentemente eles assumem mesmos valores, mas não fisicamente são a mesma coisa. Lembra disso. E aí lembra que eu falei que podem ter ordem de reação, existem ordens de reação igual a 1, igual a 2, igual a raiz de 3 sobre 2, igual a meio, igual a negativo, ou igual a zero, que é a ordem zero. Ou seja, a velocidade só depende da constante de velocidade para a situação da ordem zero em relação a um determinado reagente ou produto. Então, eu tenho diversas equações diferenciais que podem ser integradas. Então, é óbvio que eu não vou ficar aqui batendo em todas elas e tentando mostrar todas elas, porque reações com ordens fracionadas ou complexas ali, ou valores negativos, isso são quase que exceções, tá? A grande maioria das reações, elas acontecem de maneira muito simples, do mesmo jeito que a minha mão batendo aqui. Eu tenho também moléculas colidindo no espaço de maneira pontiforme ou não, mas uma molécula colidindo com outra, tá? E aí eu só tenho a dependência, obviamente, das concentrações dessas duas espécies, tá? Então, geralmente, esse modelo aí de reação do tipo 2, ordens de reação do tipo 2, são muito recorrentes na química e na física e na farmácia, na biologia, em qualquer lugar. Tá? Elas são muito recorrentes. Por quê? Porque eu acho que uma vez eu até usei essa analogia, que é muito legal, né? Quando você está aí olhando o noticiário, é recorrente ver aí uma reportagem, uma notícia onde dois carros ou caminhões ou qualquer veículo automotor colidiu de frente. Né? Quando eles colidem de frente, claro, sempre uma tragédia, uma desgraça, mas é muito mais frequente você ver esse tipo de colisão frontal do que três carros colidindo frontalmente. Precisava ser uma esquina bem complicada para isso acontecer, né? Se bem que tem uns caras que se esforçam para conseguir cometer erros, né? Mas tem uma dificuldade muito grande em existir no mundo três pessoas que são capazes de mirar de frente um para o carro do outro e colidir frontalmente. Isso é muito menos provável do que uma colisão frontal entre dois carros, né? Então,
O que eu quero dizer com isso? É muito mais provável na química, deixa eu dar uma limpada nesse slide aqui, quimicamente falando, é muito provável que reações igual aqui a equação 2, né? Ou seja, reações que remetem a uma velocidade, lei de velocidade integrada de segunda ordem, é muito recorrente esse tipo de reação, e também muito recorrente a de primeira ordem, por isso a gente vai ficar mais focado nelas, tá? Mas não se iluda, pode ter leis de velocidades integradas das mais variadas formas. E aqui que vem, né? Esse meme ficou maravilhoso, né? Será que tem mais, né? Tem. Eu acabei de. Eu acho que eu estraguei o punch da piada, né? Mas não vai dar para regravar tudo isso, porque, né, enfim. Será que tem mais? Será que não é só a primeira ordem, segunda ordem? Não, tem mais, né? Então eu perdi o punch, perdi a graça da piada, mas espero que você esteja se divertindo aí. Olha só, tem mais? Claro que tem. E eu vou até trazer já as leis de velocidades integradas. Então, você já viu a ordem 1 e a ordem 2, né? Então, quais são as outras? Pelo menos uma que é muito recorrente, a ordem 0, né? Então, onde a espécie A se degrada na espécie B. Mas notem que esse tipo de situação não é igual à reação de ordem 1, porque aqui, quando eu pego uma lei de velocidade na forma diferencial, da ordem 0, que é o que eu tenho aqui, então eu verifico que a velocidade da reação ela é igual a uma constante multiplicada ali talvez pela concentração de A, mas ao fazer vários experimentos eu percebi que a concentração de A não interfere na velocidade. Então esse termo aqui vai a zero. Aliás, esse termo aqui não vai a zero, mas assim, é elevado a zero. A ordem de reação em relação à espécie A, note que a reação é A indo para B, né? Então, um número elevado a zero é igual a quanto? É igual a 1, né? Um número qualquer elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero, é igual a 1. Então, a velocidade aqui pode ser expressa igual a somente a tá ruim, igual a constante de velocidade, tá? E então, quando eu pego essa, claro, a velocidade aqui eu tenho que expressar em relação à parte derivada, né? D da concentração em relação a dt, e aí dá para integrar tudo isso e fazer todo o processo, o que é um pouco chato de eu ficar resolvendo aqui. Mas subentenda, só simplesmente entenda que a lei de velocidade integrada para uma reação de ordem 0, ela é o que eu tenho aqui na equação 3 do teu slide, tá? Equação 3, ela mostra qual que é a dependência funcional da concentração em qualquer tempo em relação à concentração inicial e a constante de velocidade e esse determinado tempo, né? Então, vocês já se ligaram para que serve isso, né? Quando eu tenho essa equação essa lei de velocidade integrada, e se eu sei se eu tenho essa lei de velocidade, ou seja, se eu sei como cineticamente é a ordem da reação, ou seja, o que é isso? É saber a ordem da reação, se é a ordem 1, 2, 3, 0, meia dúzia, qualquer coisa. Se eu sei isso, se eu sei a concentração inicial e eu quero investigar em quanto tempo leva para consumir essa concentração inicial desse dado reagente, eu só preciso saber qual é o tempo que eu quero mensurar. Posso pensar em dias, meses, anos, minutos, segundos, depende do que você está utilizando, depende qual que é a finalidade disso que você está tentando compreender. E, obviamente, se você tem, então, a concentração inicial, se você sabe que tipo de ordem de reação que essa reação acontece, se você sabe qual é o tempo que você quer investigar e você tem noção da constante de velocidade, você consegue inferir qual vai ser a concentração, né, dessa espécie em qualquer tempo.
Ou seja, são equações puramente determinísticas. Eu consigo determinar qual vai ser a quantidade de qualquer coisa em relação ao tempo. E isso é muito importante. Pode parecer que não, mas logo logo você vai ver que é muito importante e muito legal. Mas vamos adiante um pouquinho, antes de começar a parte bacana. Olha, tem um outro tipo de lei de velocidade integrada de segunda ordem, que até deixei assim, o tipo 2, né? Olhem lá o que tem de diferente dessa tipo 2 para do tipo 1, voltando lá, né? Ó, a velocidade, aqui ó, a equação número 2, essa daqui, ó, lei de velocidade integrada de segunda ordem. Notem, ó, A mais A indo para B. E aqui eu tenho A mais B indo para C. Tá? Ou seja, eu tenho duas moléculas que são diferentes colidindo no espaço. Tá? A é diferente de B, né? Então elas colidem e formam uma outra coisa, C. Então note que, poxa, mas não deveria ser igual a outra equação, né? A lei de velocidade integrada não deveria ser igual? Não, porque aí eu tenho que levar em consideração a concentração de A, a concentração de B em um certo tempo, e a concentração inicial de A e a concentração inicial de B em um certo tempo. Então, tanto concentrações iniciais quanto concentração em um dado tempo. E aí complica bastante. Obviamente eu já fiz todo o processo para você e isso é muito longo esse cálculo aqui. E eu gastei um tempão para já trazer isso só já mastigadinho, já na forma integrada e tal. Existe uma reação de terceira ordem? Existe, do mesmo jeito que eu vi ali a tipo 1 de segunda ordem, que era A e A reagindo, eu posso ter A e mais A ainda, três moléculas de A ou três átomos A interagindo para gerar uma só molécula, uma só coisa, uma só espécie química, claro. Né? Note que essa é a lei de velocidade integrada de terceira ordem. Mas poderia ter o tipo 2, que seria A mais B mais A, tipo 3, terceiro tipo, que seria A mais B mais C, ou A mais B mais B, então são 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1, são 6 possibilidades de são 6 tipos de lei de velocidade integrada de terceira ordem, né? Do mesmo jeito que aqui eu só tinha duas, né? Porque só tinham duas espécies envolvidas, aqui eu vou ter 3 fatoriais possibilidades, são 6 ao todo, né? Lembra lá, 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então, e claro, eu só trouxe um, né? E até nem esquenta tanto com isso. Então, você vai precisar, assim, entender bastante isso daqui, então um pouquinho, mas agora a equação 3, a equação 2 e a equação 1 são muito importantes, né? Elas nos fornecem, como eu disse, praticamente a compreensão de quase todos os tipos de processos químicos à luz da cinética. Geralmente vai acontecer, vai cair num desses 3 tipos. A gente já vai ver os exemplos, tá? Perfeito. Olha, temos diversos tipos de lei de velocidade e reação. Você precisa só se preocupar com os 3 primeiros, tá? A lei de velocidade integrada ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Principalmente porque na última aula você já percebeu como que você consegue graficamente, só conhecendo dados experimentais, como você consegue graficamente chegar, né, a checar qual é o tipo de ordem de velocidade, ordem de reação. E é aqui que vem a coisa mais importante e mais legal desse conteúdo. Tá? Qual é a coisa mais legal? Como eu falei ali há um tempinho atrás, é conseguir modelar como assim modelar? Modelar é determinar como que o teu sistema vai estar em um determinado tempo lá na frente. Né? Então, isso para todas as áreas tem um enfoque em específico. Tá? E como que eu consigo, a forma mais legal, ou pelo menos aqui, sempre os livros trazem de uma maneira mais
recorrente, é um conteúdo, uma expressão denominada tempo de meia vida, tá? Então, o tempo de meia vida, e é expresso também muitas vezes como T subscrito meio. Isso daqui é o tempo de meia vida. O tempo de meia vida, definição aqui, ó, é o tempo necessário para reduzir a concentração inicial, né? A concentração inicial, ou seja, o A0, falta um parênteses aqui para ficar bonito, o A subscrito 0, da espécie A pela metade. Tá? Aqui está sendo feita uma pergunta, né? Por que tem uma pergunta? Né? Por causa que, novamente, eu perdi o punch da piada, né? Novamente eu fiz isso. A pergunta é: qual é o tempo necessário para reduzir a concentração inicial da espécie A zero, a concentração inicial da espécie A pela metade? Quanto tempo leva, se eu, sei lá, pegar 1 quilo de qualquer coisa que está se degradando, quanto tempo leva para ficar só meio quilo? Né? Bem, você já percebeu que se eu tenho diversas formas de modelar isso dali, então quer dizer que deve haver várias. Tipo, a resposta para a pergunta é depende. Né? Depende de qual é, né, a ordem de reação, qual é a lei de velocidade integrada para essa reação específica. Só estou dando uma limpada aqui no slide. Qual é o tempo necessário para que eu consiga diminuir a espécie, sendo que eu não sei como que há o decaimento, né, dessa concentração? Bem, a não ser que eu informe você consegue saber. Né? Então, a resposta é depende, né? Depende da ordem da reação. E, obviamente, uma vez que eu conheço a ordem da reação, eu consigo estipular esse tempo de minha vida. Ou seja, que pela definição lá, o tempo necessário para que uma determinada concentração seja levada à sua metade. Logo, logo você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Então, ó, eu vou pegando uma a uma aqui. Ó, se eu pegar qual é o tempo de minha vida de uma reação de ordem zero. Tá? Então, eu pego a lei de velocidade integrada desse tipo de reação e eu faço um ajuste nela. O ajuste é expressar de maneira algébrica isso que eu acabei de falar. E como que eu faço isso? Lembra lá, o tempo de meia vida é a quantidade em tempo, qual é o tempo necessário para fazer com que a concentração em um determinado tempo seja igual a metade da concentração inicial. Ó, eu só deixar. Isso daqui é a metade, né? O A0 ficou ruim, isso aqui, esquece. Quanto tempo, né? Ou seja, eu posso simplesmente pegar essa equação 6 aqui, que é, ou seja, quando a concentração em um determinado tempo for igual a 0 sobre 2. Então, se eu fazer essa substituição na lei de velocidade integrada da reação de ordem zero, eu vou conseguir saber quanto tempo leva. E de fato eu faço isso. Eu peguei aquela lei de velocidade integrada, ó, como eu tenho isso daqui, ó, kt igual a 0 menos at, olha só, de onde que surgiu isso? Daqui, ó, lei de velocidade integrada de ordem zero. A lei é essa daqui, mas tem alguma coisinha diferente, né? Ó. A num tempo t igual a 0, aliás, A num tempo 0 menos kt, equação 3. Anote isso aí, né? E acompanhe o algebrismo comigo. Então, só que aqui eu já deixei o kt de um lado e deixei os termos de concentração do outro. Só reorientei, só passei de um lado para o outro, deixando o kt de um lado e as concentrações do outro. Só reorganizei aquela equação ali que eu pedi para vocês anotarem. E aí eu peguei essa equação 6 e coloquei na equação 7. Como? Eu peguei o A do tempo t,
a concentração da espécie A num tempo t e substituir pelo que eu tenho aqui na equação 6. Então, ao fazer isso, obviamente, você tira esse termo A num tempo t e você só vai ter o A0. Então, A0 inicial, né, que é o que estava ali, aliás, original da equação 7 mesmo, menos o A0 sobre 2. E agora eu só reorganizo. E também para lembrar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Expressando o tempo necessário, o t a meio, para que a concentração em um dado tempo seja igual à metade da concentração inicial. Então agora eu só vou renomear esse tempo da equação 7 como t meio, tá? Só para não confundir. Simplesmente falei, toda vez que eu ver o t meio eu sei que em algum momento eu fiz um algebrismo para resolver isso, ou seja, deixar a concentração inicial dividido por 2, para eu ter a metade, né? Então, beleza. Se eu reorganizar isso, eu vou perceber que, ou seja, da equação 8 aqui embaixo, né? Deixando t a meio de um lado só e resolvendo a equação, eu vou perceber que eu tenho isso. O que culmina em o tempo de meia-vida, ou seja, t meio, então tempo de meia-vida, é igual a concentração inicial dividido por 2k, e k é a constante de velocidade. Conhecida de velhos carnavais. Eu posso fazer isso para outras equações, ou seja, pegar o a no tempo t igualar a a0 sobre 2, posso, né? Ou seja, eu posso fazer isso contando que sempre que eu faço, aliás, é o que está aqui na equação, nessa parte aqui embaixo, né, na equação 10. Eu pego qualquer ordem de reação daquelas que eu vi ali, né, qualquer lei de velocidade integrada, e aonde tem a num tempo t, eu igualo a a0 sobre 2 e substituo t por t meio. E aí eu tenho o tempo de meia-vida para todo tipo de reação para a lei de velocidade integrada. Tá? Então, eu posso fazer isso e, por exemplo, para a ordem 1, que é ainda a mais... aqui, algebricamente, também é mais recorrente, aqui eu vou apresentar, os outros eu só vou já apresentar a equação do tempo de meia-vida. Quando eu pego a reação de ordem 1, né? Olhando novamente lá, vou voltar aqui para mostrar essa equação, né? Então, ela está um pouquinho... Aliás, ó, ln de A no tempo t menos kt mais ln de A no tempo zero. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Pegar o A no tempo t, substituir por A0 sobre 2 e o t eu vou transformar em t meio. E aí eu tenho isso daqui, né? As equações. Então, a equação 11 aqui. Aí aqui eu faço um rearranjo, né? Tá, olha ali, ó. Então, essa equação aqui pode ser reescrita dessa forma. Eu não fiz nada até agora. Pô, mas mudou pra caramba, né? Por causa que, se eu, por exemplo, deixar o KT, aliás, ou jogar esse, melhor dizendo, esse ln de A0 para o outro lado da igualdade, então vai ser ln de A no tempo t menos o ln de A0. Isso aí é igual a menos kt. Quando eu tenho uma diferença, de logaritmos, que é o caso que eu escrevi aqui em vermelho, a diferença de dois logaritmos é a mesma coisa que o quociente entre eles, tá? E se eu mudar o sinal, eu inverto esse quociente. Então, se você
pegar isso daqui, ó, você pode pegar essa equação aqui e fazer ln de A no tempo t sobre ln de A no tempo zero. Isso aqui é igual a menos kt. Poxa, mas não tá legal, né? Então é aquilo que eu falei, ó. Se eu inverter o sinal, se eu multiplicar esses dois lados por menos 1, esse quociente fica invertido, né? E aí eu tenho o ln de A0 sobre ln de AT, e se eu, obviamente, multiplicando desse lado aqui, eu vou ter positivo kt. Tá? E aí, se eu passar simplesmente o k para o outro lado, eu caio nessa equação 12. Então, é só um rearranjo da equação. A equação 12 é só uma forma rearranjada da equação 11. Tá? É a mesma equação, só que eu só ordenei ela de maneira diferente e multipliquei por menos 1, que não interfere nas coisas. Né? Beleza. Tenho agora aquele meu ponto de partida, né? Onde eu simplesmente pego o t e transformo em t meio, simplesmente renomeando ele. Pego a concentração no tempo t e faço igual a metade da concentração de A0. E aí eu tenho essa expressão. Agora vocês entenderam por que eu fiz esse rearranjo. Porque daí, olha só, eu fiquei... Olhem bem para cá onde eu estou fazendo, assinalando em vermelho. Aqui é t meio, 1 sobre k, estava lá, né? Só tirei 1 sobre k para não ficar ali me atrapalhando. E aí eu tenho, ó, ln da concentração inicial da espécie A sobre metade da concentração inicial dessa mesma espécie A. Então, eu tenho o ln, né? Então, o ln de uma coisa dividindo por ela mesma, né? E então você vai perceber que aí essa uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1, né? E aí eu tenho só esse meio 1 sobre 2, o qual 2 fica ali na parte de cima. Então, eu tenho o ln de 2 sobre k. Então, olha só, o t meio, né, o tempo de meia-vida de uma reação de ordem 1, ele é igual a ln de 2 sobre k. O que tem nessa equação que não... Aliás, o que está faltando aqui que não faltou na outra equação anterior? Notem que qualquer equação que represente uma reação química da qual a ordem da reação seja igual a 1, o tempo de meia-vida dessa espécie, ela independe da concentração. Embora estava ali, né, da concentração inicial, né, todo o início é feito levando em consideração essa concentração inicial, mas essa concentração inicial some quando a gente faz esse algebrismo aqui de achar o tempo de meia-vida. Isso quer dizer uma coisa, meus lindos, que uma cinética de primeira ordem, o decaimento, né, ou seja, eu estou falando em decaimento porque geralmente o decaimento radioativo ela segue uma cinética de primeira ordem, ou uma degradação de qualquer coisa segue uma cinética de primeira ordem, ela independe da concentração inicial. Ela só depende de uma coisa, né? Da constante de velocidade. Então, se eu conhecer a constante de velocidade de qualquer coisa, de qualquer cinética de degradação de primeira ordem, eu consigo saber qual é o tempo de minha vida, tá? E isso é muito legal. Então, é com isso, né, que, por exemplo, aqui nós temos um cervo, um antílope, né, ali numa savana, pelo jeito, mas o ponto não é esse, sim o carbono 14, né? Vocês já devem ter ouvido, é claro, a datação de um fóssil, por exemplo, ela é feita
aferindo a quantidade de carbono 14 que existe nessa determinada amostra, né? Então, para datações geológicas isso também serve, mas também para datação de fósseis, eu consigo expressar ela justamente conhecendo a quantidade de carbono 14. Da onde que surge o carbono 14? Quando você tem a luz do Sol entrando, né, na atmosfera, além de ter toda aquela quantidade de fótons de alta energia, de baixa energia, tem algumas partículas subatômicas, né, os neutrinos, que acabam interagindo com, que são na verdade nêutrons rápidos, né, acabam interagindo com o nitrogênio da atmosfera. E esse nitrogênio, que é o N14, ou seja, tem 7 prótons e 7 nêutrons, né, dando uma massa atômica de igual a 14, quando interage com esse neutrino, é como dar sei lá, jogar bilhar, né? Esse neutrino bate no núcleo atômico, ele bate de maneira tão forte que ele arranca um próton. Eu tinha um elemento químico que tinha número atômico 7 e vai para o número atômico 6. Qual é, na tabela periódica, desculpa, o elemento que tem o número atômico 6? Eu saí aqui da tela, deixa eu voltar aqui. Então o neutrino bate lá no nitrogênio, ó, aqui o nitrogênio, número atômico, hoje isso está difícil aqui, 7 e massa atômica 14, o neutrino bate, arranca um desses 7 prótons, fica somente 6 prótons. Qual é o elemento químico que tem 6 prótons? Aqui, né? O carbono. Então, o neutrino, ou seja, algo que vem do Sol, bate no nitrogênio, detona o núcleo dele, não detona tanto, assim, só faz ricochetear um próton, que aí fica por aí, né? Mas não decai como hidrogênio, né? Bate ali e fica somente com 6 prótons. Mas lembra lá o que eu falei? O nitrogênio tem 7 prótons e 14 no somatório de prótons e nêutrons. Em algum momento eu falei que ele perdeu o nêutron? Não. Então, o carbono fica com número atômico 6, porque é isso que caracteriza o elemento químico carbono. Mas ele ainda fica com os nêutrons que antes estavam ali. Então, é daqui que fica ali o carbono 14, e também tem um outro isótopo, que é o carbono 13, né? E esse carbono 14, ele está um pouquinho instável, tá? Porque os elementos eles caem numa linha de estabilidade quando mais ou menos a quantidade de prótons e nêutrons é igual. Nos elementos leves tem que ser bem igual, como a gente viu ali, o nitrogênio era 7 prótons, 7 nêutrons, o carbono, na forma mais estável, 6 prótons e 6 nitrogênios. Então, desculpe, 6 prótons e 6 nêutrons, né? E eu acho que antes eu falei 7 carbonos, né? Nada a ver, 7 prótons e 7 nêutrons, que caracteriza o nitrogênio, e o carbono, 6 prótons e 6 nêutrons. Mas quando você tem a mudança da massa pela adição de nêutrons ali, como é esse caso desse decaimento aí que acontece com a interação do neutrino com o nitrogênio, você tem a formação de um carbono instável, tá? Então, porque o carbono ele quer ficar no 6 a 6 ali, ou seja, 6 prótons, 6 nêutrons. Tá? Essa é a condição de estabilidade. Mas ele não está, ele está com 6 prótons e 7 ou 8 nêutrons. Não vou explicar muito de física nuclear, não, porque não é o escopo, porque você tem 2 isótopos, o carbono 14 e o carbono 13 também, que também é uma forma de datar elementos fósseis, por exemplo.
Tá, e aí? E aí que esse carbono, apesar de ser instável, então, se ele é instável, ele logo buscará estabilidade. Só que em quanto tempo leva isso? Quanto tempo leva? Bem, ele quer arranjar estabilidade, beleza, arranja, mas nem sempre vai ser rápido, tá? E para o carbono 14 não é lá muito rápido, nem para o carbono 13. Então, não é rápido ao ponto que esse carbono 14, ó, voltando ali para a imagem bonitinha ali do antílope na savana africana, esse carbono fica por ali, logo uma planta pega ele faz parte de uma folha, faz parte do caule, do tronco, fica feliz, vem um animal, come a folha, o animal fica feliz, sai dar uma banda pela savana africana, morre. É a vida. Aí vira um ossinho, ó o gráfico ali do lado, percebendo? Tem um gráfico, ó lá no eixo da abscissa lá, bem em cima lá, o ossinho do bichinho que morreu depois de ter comido. Não que ele morreu porque ele comeu esse isótopo, mas, sei lá, um caçador atirou nele, morreu dentro da boca de um leão, qualquer coisa. Então, vai passando o tempo. Esse ossinho pode ficar ali sedimentando, caindo um monte de terra em cima, areia e tal, e pode levar milhões de anos. E aqui o que eu estou vendo ali naquele gráfico é o tempo de decaimento do carbono 14, lembra lá que estava falando? Até ele chegar no carbono 2, ele quer se estabilizar, só que leva um tempinho. Ó, para ele estabilizar, leva mais de 18 mil anos, tá? O tempo, ele é meio lardinho para essas coisas, tá? Então aqui, ó, tem o carbono 14, esse decaimento, e todo decaimento radioativo segue uma cinética de primeira ordem, tá? Todo decaimento radioativo segue um decaimento de primeira ordem. Então, para o carbono 14, digamos que se o antílope ali tivesse comido 1 quilo de carbono 14. Estou exagerando pra caramba, tá? Não, ele come microgramas, coisinha pouca. Mas digamos que ele comeu 1 quilo de carbono 14. Tá? Levaria, olha ali no label da imagem, o T a meio desse carbono 14 é 5.730 anos. Ou seja, se ele comer 1 quilo de carbono 14, daqui a 5.730 anos ainda vai ter meio quilo. Vai ter ainda 500 gramas de carbono 14. E aí vai precisar passar mais 5.730 anos para que haja somente 250 gramas. E mais 5.730 para 125, mais 5.730 para, já não consigo fazer o cálculo, né? 62,5, né? E aí mais 5.730 para 31,25 e assim sucessivamente. Então precisa passar várias meias vidas, né? Entendeu? Vários tempos de meia vida, igual aquele ali, para que então vai caindo exponencialmente, chega uma época, até chegar a zero, não tem mais nem planeta, tá? Porque leva um tempão mesmo. A constante de velocidade também está ali no label da figura. Olha só, 1,21 vezes 10 a menos 4 anos na menos 1, tá? Anos recíprocos. Essa é a constante de velocidade. Lembra lá, faz umas 2 aulas, mas eu mostrei quando a ordem era 1, qual que era a unidade de medida da constante de velocidade. Você tem lá. Então, isso aqui antes a gente estava vendo reações químicas que eram rapidinhas, e aí eu colocava lá segundo na menos 1, mas agora é ano na menos 1, anos na menos 1, né? Então é um tempão, tá? Ou seja, aqui a gente só está mudando a escala, mas a cinética é a mesma, tá? A forma de decaimento, a lei de velocidade integrada e tudo que a gente viu mesmo para coisas rápidas em segundos também vai ser válido para séculos, tá? O modelo é o mesmo, só mudou a escala. E aí, como é que faz a datação? Então, como eles sabem o tempo de decaimento desse isótopo, eles conseguem estabelecer eles, eu digo, paleontólogo, químico e sei lá mais quem que trabalha para fazer isso,
eles conseguem saber a proporção exata que, por exemplo, hoje nós temos de carbono 14 em relação ao carbono 12. A gente tem bem pouquinho de carbono 14, como eu falei, porque estamos aí, né? Estamos se alimentando e tal, né? O que valeu ali para o antílope também valeu para nós. A gente está consumindo esse carbono 14 e essa cinética de decaimento desse isótopo radioativo, ele tem uma marcha ali, então se eu sei qual é a concentração em relação ao todo, né? Então tem um pouquinho de carbono 14, tem um montão de carbono 12, e geralmente isso fica meio constante para as espécies, né? O que fica ali armazenado nos ossos. Então é meio que feita uma curva de calibração para saber se essa proporção sempre está no mesmo patamar, já dá para estimar o tempo. Agora, se uma dessas determinadas concentrações do carbono 14 diminuiu muito, quer dizer que aquilo está ali há muito tempo. Ah, mas o carbono 12 não some? Não, ele fica lá, tá? Então é a proporção de carbono 14 em relação ao carbono 12. Conforme menor é essa proporção, né? Mais carbono 12 em relação ao 14, quer dizer que aquela coisa está mais antiga ali, né? Porque, mas e o osso ali não conseguiu pegar carbono 14? Não, né? Porque, olha, precisa se alimentar do carbono 14, precisa levar ele ali até a superfície de um tecido, né? Então, é óbvio que isso você faz em vida, e aí a partir do momento que só ficou assim do animal ali, ele não consegue mais absorver esse carbono 14, nem nenhum outro tipo de carbono, né? Precisa estar vivo para absorver alguma coisa. Deixa eu verificar aqui em quanto tempo nós temos. 46 minutos, vou fazer uma pausa agora, só para ficar legal aí pro Dropbox, para não pesar muito, e logo retomo. Até mais, pessoal.